Então, nós já estamos aqui quase terminando a parte segunda do Livro dos Espíritos. Estamos já no capítulo 7, né? Que trata da volta do espírito à vida corporal. E vamos hoje dando sequência, de novo. E vamos hoje dando sequência. Vamos aqui com o item número 5, que trata da loucura e do idiotismo. Idiotismo é uma palavra antiga, né? Na época que o Livro dos Espíritos foi ditado ao Allan Kardec, era uma palavra normal. Hoje em dia a gente não costuma dizer, né? Mas é interessante a gente saber que existe uma diferença fundamental entre idiotismo e loucura, né? O que é o idiotismo? Chamar de idiotia também. Antigamente, de uma forma não muito bonita, chamava-se assim, de retardo mental. Mas o que a gente pode dizer sobre o idiotismo? Gente, a alma é humana, mas o instrumento físico, que é o cérebro, no caso do idiotismo, o cérebro é defeituoso. E qual que é a consequência disso? Limita ou corta totalmente a expressão da inteligência. A pessoa não tem inteligência, não consegue pensar, né? As causas geralmente são relacionadas a causas orgânicas, como lesões, infecções ou falhas do desenvolvimento cerebral. E se manifesta com a incapacidade de aprender, de se comunicar ou de se governar. Então, isso a gente vê que o idiotismo tem causas predominantemente físicas. E a loucura? A loucura também é chamada de insanidade, né? Ela não é um retardo mental, ela é um transtorno mental. Porque, no caso, os loucos, né, eles têm inteligência, só que a inteligência deles funciona de uma forma desgovernada, desorientada, ou então fixada em ideias falsas. E o que causa a loucura? Existe uma predisposição orgânica para isso, sim. Mas essa predisposição envolve também fatores psicológicos ou ainda obsessões espirituais. Muitas vezes você diz, fulano é louco. Não, fulano não é louco. Ele está obsidiado por um irmãozinho doente que se acopla ao mundo dele, né? E como é que a loucura se manifesta? Ela se manifesta por ideias fixas, delírios, comportamentos desadaptados, uma total desconexão com a realidade factual. Mas o que acontece? A inteligência existe, está distorcida, mas ela existe. Digamos que ela estaria apenas nublada, né? Então, nós vimos aqui a diferença fundamental entre o idiotismo e a loucura. O idiotismo é a falta do instrumento para pensar. O cérebro não funciona para pensar. Já na loucura, o cérebro funciona, mas funciona desordenadamente. Ok? Eu quis colocar essa explicação sobre esses dois males que atingem as almas encarnadas,
para que a gente possa falar um pouquinho sobre essas duas doenças, material e espiritual, que atingem muitos de nós, né? E as questões 371 até 378 do Livro dos Espíritos tratam justamente sobre essa questão, né? E será, gente, que por isso que a gente explicou aqui o que é injustiço, o que é a loucura? Será que por isso as almas portadoras desses males têm uma natureza inferior à nossa? É claro que não. São almas humanas, tanto quanto nós, ditos normais, e muitas vezes são até mais inteligentes do que a gente pensa. Mas como eles sofrem de insuficiência dos meios de comunicação, como o cérebro não funciona bem ou não funciona de jeito nenhum, muitas vezes eles não têm capacidade de falar, de se comunicar, ou mesmo de se comunicar através de gestos e de sinais, como é o caso das pessoas mudas, né? É o que eu acabei de falar aqui. Ocorre a mesma coisa que acontece com o mudo, que não tem a possibilidade de falar, né? Mas, gente, que situação difícil de uma pessoa que reencarna assim, né? Então, qual seria, gente, o objetivo da providência divina com esse tipo de reencarne, que é puro sofrimento, e que, como a pessoa não tem condições de entendimento, tem a inteligência ou desordenada ou inexistente, à primeira vista a gente pode pensar que então essa reencarnação não vai gerar resultado nenhum para a evolução espiritual daquele espírito, daquela alma. Será que é isso? Aqueles que habitam os corpos de pessoas possuídas pelo idiotismo são espíritos que estão sujeitos a uma punição. Esse mal vem para punir a pessoa. E como é que elas são punidas? Pelo constrangimento, né, que eles sentem e pela impossibilidade de se manifestar. Por quê? Porque os órgãos do seu corpo não estão desenvolvidos, no caso do idiotismo, ou então estão totalmente desmantelados, totalmente estragados, que é o caso da loucura. Então, tanto o idiotismo quanto a loucura são punições que muitas vezes o espírito até pediu antes de reencarnar, para se curar dos excessos que tenha praticado em outras vidas, principalmente relacionados à inteligência, não é? Gente, nesse caso, a gente tem que saber o seguinte: os órgãos do corpo material, eles têm influência sobre as faculdades espirituais, sim, enquanto a alma está encarnada. Mas os órgãos têm influência, mas não são a origem das faculdades espirituais, das qualidades espirituais das pessoas e dos defeitos também. Pelo contrário, a gente já falou várias vezes aqui, não é verdade? E o corpo é apenas um envoltório, é uma veste. O que realmente importa é a alma que habita aquele corpo. Então, essa é a diferença. Mesma coisa que o Allan Kardec dá um exemplo, a espiritualidade dá um exemplo interessante aqui, ó. Se formos ver um músico, mas um músico excelente, que sabe tocar muito bem, tem alma, tem
emoção além de técnica, né? Mas aí ele está com um instrumento defeituoso. Será que vai dar para a gente ouvir uma boa música dele? É claro que não. Ele pode ter o conhecimento daquela harmonia, do som daquele instrumento. Mas se o instrumento que ele tem é defeituoso, por mais que ele conheça a musicalidade, ele não vai conseguir tocar bem. Mas não é por isso que ele deixa de ser um bom músico. Ele é um excelente músico, mas o instrumento dele é ruim. Mesma coisa, o espírito que está encarnado em um corpo afetado pela idiotia ou pela loucura. Isso é passageiro. É uma punição para ele, tem que superar isso para progredir. Não significa que ele seja um espírito inferior, que esteja lá embaixo na escala espiritual. Não é isso. Ok? O que importa, gente, é a gente distinguir o estado normal do que Allan Kardec chamava de estado patológico e a gente chama de doença mental. No estado normal, a moral, nosso ditos e tudo mais, o nosso senso moral vence os obstáculos que a matéria nos impõe, as limitações que a matéria nos impõe. Porém, no caso dos doentes mentais, a matéria, no caso o cérebro, oferece uma resistência tão grande que a normalidade fica totalmente comprometida ou inexistente. Esses casos são patológicos. E como a alma que está presa num corpo que padece desse estado, ela perde a sua liberdade, o que acontece? Essa pessoa, essa alma não pode ser responsabilizada pelos atos, talvez tresloucados que ela cometa. A lei maior sabe disso. E a lei humana também. Tanto que existe no direito penal um instituto chamado inimputabilidade penal. Quando uma pessoa comete um crime, vamos dar um exemplo mais gravoso, um assassinato, e essa pessoa é portadora de doenças mentais, em criminologia se chama de psicopata, sociopata e outros patas que tem por aí, né? Quando a pessoa está presa nesse tipo de situação, ela não pode ser condenada e julgada como um de nós, ditos do estado normal, se cometêssemos o mesmo crime. Essa pessoa é inimputável. Palavrão, né? Ou seja, não se pode imputar um crime a ela. Certo? São os casos patológicos, né? E, mais uma vez, vem pergunta. Allan Kardec gostava de repetir a pergunta, às vezes, para deixar a situação bem clara. Aí ele perguntou assim: qual será o mérito, então, da existência desses seres que não podem fazer nem o bem nem o mal, porque não têm a consciência disso? Será que eles, então, estão incapacitados de progredir? Será que eles não vão ascender na escala espírita? É o que nós dissemos agora mesmo nessa situação, em uma expiação. E a própria expiação, que muitas vezes foi pedida pelo próprio Espírito, na sua carne, já é uma situação que fará com que ele ascenda. Nada com que ele cresça. Deus e a espiritualidade não fazem absolutamente nada assim. A loucura, a idiotia,
tem seu propósito também. Até porque, gente, isso não vai durar por várias vidas. A pessoa estaciona com esse problema mental por um prazo delimitado, ou seja, o prazo de uma encarnação. Muitas vezes nem uma encarnação inteira. Muitas vezes essa situação se manifesta na pessoa depois de alguns anos de vida. Tá? Tanto a energia quanto a cultura. Ok? Aí a gente fica sabendo o seguinte: será que um corpo que está, onde está um espírito com essas características, né? Será que numa vida anterior esse espírito que hoje se mostra como um idiota pode ter sido um gênio? Claro, é certo que isso pode acontecer. Até porque nós falamos que ele tinha um estágio temporário, né? Porque a genialidade, gente, muitas vezes se torna uma desgraça, um flagelo do espírito gênio. Quando que acontece isso? Quando ele abusa do poder que a inteligência superior lhe dá. E esse é o motivo que faz com que ele queira, ou seja, compelido a reencarnar numa situação de inferioridade intelectual. Certo? Porque a superioridade moral nem sempre está na mesma proporção, no mesmo nível da superioridade intelectual, no espírito. Então, gente, os grandes gênios podem ser inteligentíssimos, eles podem vir muito a espiar, porque a sua superioridade moral não alcança o degrau da superioridade espiritual, e por isso frequentemente vai resultar numa vida futura de uma existência inferior intelectualmente, né, àquela que eles tiveram e que foi a causa do sofrimento atual, porque abusaram da inteligência. Então ele sofre muitos embaraços para se manifestar, às vezes nem consegue se manifestar. Então esses embaraços, essa situação, que é um constrangimento, ele pode nem entender que seja um constrangimento, mas é um constrangimento. Então o Allan Kardec diz aqui que se assemelha às algemas que tolhem todos os movimentos de um homem forte, vigoroso, não é? Pode-se dizer que as pessoas portadoras de idiotia e de loucura são como se fossem estropiados no cérebro. O cérebro não funciona, ou funciona mal, entendeu? É a mesma coisa como uma pessoa manca em relação à perna, que não funciona direito. A pessoa cega em relação aos olhos, e por aí sucessivamente, né? E será, gente, depois que esse espírito então desencarna, purgou essa provação, quando ele desencarna, será que ele tem consciência do estado mental dele? Olha, gente, frequentemente ele tem. Ele sabe, né? E chegando lá, aí ele vai compreender que aquelas cadeias, aquelas algemas, como nós dizemos, que lhe tolhiam a compreensão mental enquanto encarnado, foram prova de expiação. E vai se sentir abençoado por ter conseguido passar por ela, né? E na loucura, qual que é a situação do espírito? O espírito, gente, quando está em liberdade, quando Allan Kardec fala em liberdade, é quando não está encarnado. Espírito livre. Espírito livre, ele recebe diretamente as impressões todas da sua vida e exerce também diretamente a sua ação sobre a matéria.
Porém, quando ele está encarnado, ele se encontra muitas vezes em condições muito diferentes e se vê na contingência de só fazer o que pode com o auxílio dos órgãos especiais. Até aí tudo bem. Mas se alterar uma parte ou o conjunto desses órgãos, principalmente o cérebro, ele se torna uma alma interrompida, porque ele não vai poder contar com seus sentidos nas suas ações do dia a dia. Isso é muito triste. Isso é muito triste. É assim, se a pessoa perde os olhos, ela fica cega. Se tem problema no ouvido, ela não ouve mais nada. Agora imagina, gente, que seja o cérebro, o órgão que preside as manifestações do pensamento, e seja o órgão mais difícil. É muito mais difícil, é muito mais terrível essa situação. Aí resulta uma perturbação muito grande, ele vai se sentir perturbado, mas lá no seu foro íntimo ele tem plena consciência, a consciência perfeita, mas como utilizá-la temporariamente não está o certo. É uma prisão, uma prisão mental, muito pior do que a prisão do corpo que impede a liberdade de indivíduos, porque esses males impedem a liberdade do pensamento, certo? Porque, e aí a gente pode ter certeza de uma coisa, o espírito está bem, mas a desordem atinge o corpo. E o que é o corpo? Nós já falamos, é um instrumento que ele usa para estar aqui na sua buscando a sua evolução espiritual. Mas nós temos que lembrar também que assim como o espírito atua sobre a matéria também reage sobre o espírito dentro de certos limites. E o que pode acontecer? O espírito ele pode ficar tão impressionado temporariamente com essa alteração dos seus órgãos que pode suceder se essa doença se manifestar por muito tempo, continuamente, né? Aí a repetição desses mesmos atos exerce uma influência negativa sobre o espírito, sim. E essa influência só vai conseguir se libertar dela depois de haver se desligado totalmente da matéria. Então é logo após a morte? Não. Porque a maioria de nós, espíritos encarnados, quando desencarnamos, nós não acordamos plenos e felizes, não. Por quê? Porque a gente tem muitos probleminhas, né? Para isso existem os hospitais espirituais que nos acolhem. Estávamos doentes aqui, desencarnamos, chegamos lá doentes. E vamos ser tratados pelos médicos, enfermeiros e amigos espirituais que nos acolhem, né? Então, acontece uma coisa muito triste, aqui já quase finalizando. A loucura muitas vezes leva ao suicídio. Porque o constrangimento que ela sofre, o constrangimento em que ela se acha e a impossibilidade de se manifestar é tão grande que muitas vezes ele procura a morte com o intuito de se libertar das algemas mentais, como nós falamos agora mesmo. É uma situação difícil, né? E depois da morte, o espírito dessa pessoa que foi alienada aqui, como é que ele vai usar a continuidade da sua vida? Como
como é que ele vai se desdobrar, se livrar desse desarranjo nas suas faculdades? Ele pode até se ressentir disso sim durante algum tempo, pelo que nós acabamos de falar, enquanto está sendo cuidado nos hospitais espirituais. Isso até que ele se desligue totalmente da matéria, né? Assim como um homem que, quando desperta, estava dormindo desperta, ele se ressente por algum tempo da perturbação que ele teve quando ele disse: ai, tive um pesadelo. Porque a gente pensa que teve um pesadelo, no dia seguinte é difícil até que a gente, né, fica em paz, tranquilo. Mesma coisa é o alienado quando desencarna. Termino aqui a última questão. De que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? Aí, gente, quando ele está melhor, é como se fosse uma recordação. Ele sente um peso oprimindo, e como ele não teve a compreensão de tudo que aconteceu, em função da loucura ou da idiotia, não é mesmo? É sempre necessário se aguardar um certo tempo no tratamento espiritual para que ele vá tomando conhecimento de tudo. Por isso é que quanto mais tempo durar a loucura no curso da vida terrena, tanto mais vai durar a perturbação, o constrangimento depois da morte. Aí, liberto do corpo, o espírito se ressente por algum tempo, sim, daquela impressão. Então, gente, quando estivermos perto de pessoas que estão nessa provação, vamos lembrar das explicações da doutrina espírita e tratá-las com amor e carinho que a caridade espiritual nos pede. Gratidão.